coração para a concretização do reino de Deus na terra. Aqui, onde me encontro agora, é o reino de Deus. É o paraíso, é o mundo governado pela vontade divina, é o meu lar. Neste momento, eliminei do meu coração todos os sentimentos de desarmonia, tais como angústia, ira, ódio, ansiedade, tristeza, antagonismo, e confiando inteiramente em Deus, que é todo amor, paz e harmonia, entrego o meu coração em suas mãos. Este é um mundo governado por Deus. Unicamente Ele é o nosso dirigente, e nós o seguimos com o coração dócil, a fim de que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Neste momento, abandonei completamente o pensamento egoísta de querer dominar o mundo e as pessoas, e agora anseio unicamente viver conforme a vontade de Deus. E por ter aberto assim a janela do meu coração, o amor de Deus flui para dentro de mim e preenche todo o meu ser. Através de mim, Deus ama e abençoa todas as pessoas. E por estar em sintonia com Ele, eu também amo e abençoo todas as pessoas, porque o amor de Deus preenche todo o meu ser. E porque esse é um amor absoluto e imparcial, jamais surgem em mim pensamentos negativos como a desconfiança, a inveja, o ódio, etc. Porque a sabedoria de Deus preenche todo o meu ser. Conheço a lei da mente. E por conhecer a lei da mente, sei que cada pessoa será medida segundo a medida com que ela medir os outros. Isto é, será julgada segundo o juízo com que ela julgar os outros. E sei também que a paz de espírito está longe dos que vivem julgando e censurando os seus próximos. Por isso, procuro sempre ver nos outros unicamente a perfeição da sua imagem verdadeira e reverenciar a sua natureza divina. E pelo fato de eu crer na natureza divina do homem e procurar sempre ver e reverenciar este verdadeiro aspecto das pessoas, todos aqueles que de mim se aproximam passam a manifestar claramente essa natureza divina e jamais se apresentam a mim como pessoas perversas, visto que todas as pessoas que se aproximam de mim passam a manifestar a sua natureza divina, infalivelmente se estabelecem paz e harmonia ao meu redor. E aqui mesmo, onde estou agora, manifesta-se o paraíso terrestre em toda a sua magnificência. Eis que me vejo habitando agora e aqui mesmo o belo paraíso terrestre. Com a minha alma cada vez mais purificada, dirijo-me para Deus. O Espírito de Deus me envolve, preenche o meu lar, e com sua luz resplandecente ilumina todos os lugares aonde vou. A paz, o amor, a sabedoria e a verdade estão repletos no meu ambiente, no meu lar, na minha mente, no meu coração. Enfim, em todas as coisas. Não existem nenhum mal e nenhuma treva, porque este é o mundo onde existem unicamente o bem e a harmonia. Sou um com o Espírito de Deus. Uma grande paz me envolve totalmente. Eu renasci, vivificado pelo amor de Deus. Graças vos rendo, Senhor, por esta grande bênção. Olá, muito obrigado. Estamos iniciando mais uma reunião da Seichonoye. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao lar do Progredir Infinito. Você está na Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou o preletor Carlos Alberto da Silva e com imensa alegria e satisfação conduzirei a nossa reunião de hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje, chegamos ao fim do estudo do livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, totalizando um total de 4 reuniões, ou seja, nas 3 reuniões anteriores, mais esta, estamos, portanto, estudando o livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita. E, de fato, acredito que todos vocês que puderam acompanhar o estudo deste livro constataram que, de fato, é um livro maravilhoso. É um livro de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye.
Ele, o professor Masaru Taniguchi, nos proporcionou a compreensão da verdade comum pregada a todas as verdadeiras religiões e nos ensinou como aplicá-la na nossa vida cotidiana. Assim, milhares, centenas de milhares de vidas têm sido transformadas, libertadas ao longo desses 90 anos, desde o surgimento da Seichonoye aqui na face da Terra. Muito obrigado. Que bom que você está aqui conosco. E o tema de hoje é: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Vou repetir: conhecereis a verdade e a verdade vos tornareis livres. Lembrando, o livro que estamos estudando, que finalizamos o estudo dele hoje, é Abrindo o Canal da Provisão Infinita. O meu objetivo na reunião de hoje é que, ao final dela, todos nós tenhamos condições de aprofundar um pouco mais na compreensão do que vem a ser a imagem verdadeira. No entanto, o que eu desejo mais ainda é que tenhamos capacidade ou entendimento para manifestar essa imagem verdadeira, ou seja, manifestar Deus no mundo fenomênico. Esta será a toada do nosso estudo de hoje. Mas antes, eu preciso pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, que o faça nesse momento. Faça isso, faça agora, vai lá, dê sua inscrição, faça a sua inscrição, Inclusive aproveite, habilite também o sininho para que você saiba com antecedência das nossas novidades, dos nossos lançamentos e naturalmente aproveita, deixa aí todos vocês, mesmo os que já se inscreveram, antes mesmo de começar o nosso estudo de hoje, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, pois assim poderemos impulsionar com muito mais vigor a propagação deste ensinamento maravilhoso, realmente libertador. Então, conto com o seu like, tá certo? Então vamos, sem mais delongas, iniciar o nosso estudo de hoje. Então, estou na quarta parte, a última parte do livro, que encontra-se na página 161. Se porventura você tem este livro em casa, eu gostaria que você fosse lá, pegasse o livro e trouxesse para acompanhar. Se você ainda não o possui, não perca mais tempo, Enquanto você está me ouvindo aqui, aproveita, entra, acessa a livraria virtual da Seichonoye e faça o seu pedido, e no conforto da tua casa, na segurança da sua família, você receberá o livro para que você possa aprofundar, porque os livros da Seichonoye nós entendemos assim: quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente desperta. E o endereço é www.livrariasni.org.br. Muito obrigado. Então aqui, olha só, nós vamos começar com uma afirmação do professor Masaru Taniguchi, onde ele diz: a perfeição de Deus não é uma perfeição estática, como a de um círculo, que é uma forma fixa. Referindo-me à perfeição de Deus, em algumas ocasiões, usei a expressão o fluir na imobilidade, o fluir na imobilidade. Em outras, a expressão infinitas formas daquilo que não possui forma, infinitas formas daquilo que não possui forma. Do ponto de vista fenomênico, o fluir e a mobilidade parecem coisas completamente distintas. Mas, do ponto de vista da imagem verdadeira, não é assim. O existir, no que concerne à imagem verdadeira, abrange simultaneamente a imobilidade e o incessante fluir. Então, com certeza tem pessoas que estão tendo contato pela primeira vez na Seichonoye, e eu gostaria de explicar sobre essas duas expressões que a gente usa com muita frequência e sem o qual dificilmente a pessoa conseguirá entender ou compreender o que a gente está falando. Vamos primeiro falar sobre o conceito da imagem verdadeira.
Imagem verdadeira, dentro da Seichonoye, é aquele mundo perfeito criado por Deus, descrito no primeiro capítulo do Gênesis, que descreve a criação do mundo. E Deus fez o mundo e viu que o mundo era bom. No sexto dia criou o homem à sua imagem e semelhança. Este homem criado à imagem e semelhança de Deus, no sexto dia, na Seichonoye nós chamamos ele de Filho de Deus. Perfeito, sem pecado, sem doença, que não nasce, não morre. Isso a gente já estudou nas reuniões anteriores deste livro. Então, ou seja, Jesus referiu-se a este mundo da imagem verdadeira como sendo o mundo perfeito criado por Deus, que nós falamos na Seichonoye. Jesus refere-se a ele como céu, paraíso, ou seja, Pai nosso que estais no céu. Este céu é o paraíso. E como Jesus também nos ensinou, quando pergunta onde está o reino de Deus, ele nos diz: o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, o céu está dentro de nós. O mundo da imagem verdadeira perfeito está dentro de nós. E quando nós nos referimos ao mundo fenomênico, nós estamos nos referindo ao mundo descrito no segundo capítulo do Gênesis. Ora bolas, se termina o primeiro capítulo dizendo que assim foram terminadas as criações do céu e da terra, se você parar para observar, ou observar mais atento, perceberá que no segundo capítulo descreve novamente a criação do mundo, inclusive a criação do homem. Mas o homem, neste momento, ele é descrito como a criação do barro, do pó da terra. Então, do pó tu viestes, do pó tu retornarás. Então, quando nós falamos, ou quando estudamos a Bíblia, nós precisamos entender e saber diferenciar que existem ali dois mundos distintos. O mundo da imagem verdadeira, o mundo da primeira criação, o céu, o paraíso, que foram criados em 6 dias. O sétimo dia, na Seichonoye, nós interpretamos como sendo o livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio, nós construímos a nossa vida fenomênica. E a vida fenomênica, o mundo fenomênico, abrange tanto aqui o mundo terreno, como também o mundo espiritual. Acredito que, feito esses esclarecimentos preliminares, ficará fácil para que mesmo você que está conhecendo agora o ensinamento da Seichonoye consiga nos acompanhar os raciocínios que desenvolveremos neste estudo, nesta palestra. Então, continuando, o professor Masaru Taniguchi diz que, por não possuir forma, manifesta infinitas formas. Não possuir forma e, ao mesmo tempo, assumir infinitas formas. Assim é a natureza verdadeira do ser. Deus não possui forma e manifesta-se sob infinitas formas. Então, aqui é importante a gente começar a entender, porque quando a gente fala que o mundo fenomênico é a projeção da mente, e que se nós tivermos a fé embasada, se nós estivermos enraizados firmemente no solo da imagem verdadeira, independente de como seja o desenrolar dos fenômenos aqui no nosso dia a dia, a nossa fé não se abala. Mais do que isso, a gente começa a ter a compreensão que por trás desse mundo que transforma-se o tempo todo, deste mundo dualístico, que ora vemos manifestado bem, ora vemos manifestado mal, por vezes a gente vê manifestado a alegria, mas a gente vê a tristeza, muitas vezes em algumas situações prevalecendo até mais do que as alegrias. Então, este mundo cheio de contradições, este refere-se ao mundo fenomênico, que é o mundo movido, vamos dizer assim, pela nossa própria mente, pela nossa palavra. A palavra cria. Então, quando eu entendo que por trás desse mundo instável, deste mundo que muda-se o tempo todo, existe um mundo que não muda, que é a base da movimentação de tudo que há, eu começo a entender e compreender a verdade que vai nos libertar. Então, o professor Taniguchi diz: não me refiro à imobilidade, que significa imutabilidade, nem à ausência de forma, que significa simples vazio. Refiro-me à imobilidade, que contém infinitas possibilidades de mudanças, e à ausência de forma, que significa plena liberdade e que gera infinitas formas. A essência, como
princípio fundamental é inalterável, não aumenta nem diminui, mas se manifesta como ações e atividades de todo tipo. Assim, manifesta-se como ondas de luz, movimento das moléculas, calor, pulsação da força vital, propagação das ondas eletromagnéticas, rotação dos elétrons em volta do núcleo atômico, etc. E cria as mais variadas formas, como estrelas que brilham no céu, rios que fluem continuamente nos bosques, enfim, uma infinidade de coisas. Embora a própria essência continue sempre a mesma, promove incessante evolução e crescimento. Dito de modo inverso, realizando infinitas mudanças e evoluções, a essência mantém-se inalterável. Então, por mais turbulenta que possa aparecer a sua situação nesse instante, por mais que seja nebulosa os horizontes que se mostram diante de você, de tal forma que você nem consegue deslumbrar o que tem à frente, não se preocupe. Por trás deste mundo terrível, cheio de sofrimento, de dor, existe um mundo que é o mundo essência e ele continua inalterável. Então não importa como seja o aspecto do teu corpo físico agora, neste mundo da imagem verdadeira, o teu eu verdadeiro, ele está saudável. Não importa quão prejuízo você possa ter sofrido no plano financeiro da tua vida, o fato é que no mundo da imagem verdadeira você já está provido de tudo o que necessita. Então é um mundo perfeito, onde o pecado não existe, porque Deus não o criou. Então ele diz: não devemos nos ater à aparente contradição destas palavras, mas sim apreender a verdade contida nelas. É preciso intuir o fluir na imobilidade, bem como compreender que todas as formas do céu e da terra são manifestações daquilo que não tem forma. E, portanto, o nada e o tudo que existe no universo não constituem dualidade. Quem compreender isso estará próximo do despertar espiritual. Olha que bacana isso, né? Quem compreender isso estará próximo do despertar espiritual. Mas normalmente as pessoas fazem confusão, mesmo estudando já há certo tempo a Seichonoye, sobretudo quando os fenômenos falsos manifestam. Quando a gente fala manifestação do fenômeno, eu gostaria de explicar a você também que existem duas formas de manifestar o fenômeno, que é o fenômeno autêntico. Que vem a ser o fenômeno autêntico? É a manifestação daquilo que há no mundo da imagem verdadeira, porém sem interferência da mente humana. Então, ou seja, manifesta, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus se manifesta plenamente em nossa existência, manifestando a alegria, a saúde, a prosperidade, a harmonia, as bênçãos infinitas de Deus. Então, este é o fenômeno autêntico, onde o bem está manifestado. Mas, quando a nossa mente que vai projetar o mundo da imagem verdadeira, se ela está manchada, a lente mental, então aí vai manifestar o fenômeno falso. E o que é o fenômeno falso? O oposto do fenômeno autêntico. Então, a gente, em vez de manifestar a saúde, manifesta a doença. Em vez de manifestar a alegria, acabamos por manifestar a tristeza. Então, a gente vê o mal manifestado. O pecado está ali manifestado. Então, a doença está manifestada. As dificuldades, os problemas que nos atormentam, o sentimento de culpa estará ali manifestado. Então, nosso papel é desobstruir o canal por onde flui o mundo da imagem verdadeira para que ele se manifeste plenamente. E quando eu consigo fazer isso, a gente testemunha o restabelecimento da imagem verdadeira, ou seja, a saúde se manifesta. Podemos até dizer que não é que você se cura da doença. Na verdade, você manifesta a saúde que sempre existiu dentro de você. Então, a alegria, não é que a tristeza foi embora. Na verdade, a tristeza voltou ao que era, ou seja, voltou ao nada. E a alegria que é inerente a todo ser humano, ela passa a se manifestar plenamente.
E essas coisas a gente vai sentindo. Eu que estou há mais de 35 anos praticando este ensinamento, eu vivencio isso o tempo todo. Mas claro, lá no começo era difícil entender. Então diz, né, o que me trouxe a Seichonoye, sobretudo, além do complexo de inferioridade, foi a dificuldade, os problemas de relacionamento com meus pais. Então, por um lado, eu ia assistir a palestra, lia livros, ia para a Academia de Treinamento Espiritual. Nós temos no Brasil 7 academias de treinamento espiritual espalhadas em todo o nosso território. E o que é uma academia de treinamento espiritual? É onde nós fazemos o retiro espiritual, que chamamos de seminário de treinamento espiritual. Nós ficamos imersos por 2, 3, 5 até 10 dias fazendo orações, escutando palestras, realizando práticas espirituais, refletindo, meditando, fazendo amizade, ouvindo relatos maravilhosos, depoimentos de fé e de transformação, e a gente vai percebendo e vai mudando a nossa própria forma de enxergar a nós e o mundo ao nosso redor. Ou seja, começa a ocorrer uma verdadeira transformação de dentro para fora. Então, apesar disso, eu escutava nas palestras que todos os pais são maravilhosos, que todos os pais amam seus filhos. Mas quando eu voltava para casa, a situação que me deparava era completamente oposta disso. Na primeira vez que eu fui para a academia de Ibiúna, no interior aqui do estado de São Paulo, eu fiquei 2 dias num seminário para jovens, me emocionei muito, relatos um mais forte do que o outro, para vocês terem uma ideia, de pessoas que conseguiram perdoar pais que num primeiro momento pareciam pais inconciliáveis. Então, naquele momento, ou naquela hora, eu pensava, puxa, se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. E treinando, orando com muita fé, me preparei para retornar em casa e praticar o ensinamento da Seichonoye ali. Mas quando cheguei em casa, me deparei com uma situação fenomênica completamente diferente daquela idealizada. E ao acontecer esse tipo de situação, eu fraquejei. Então, meu propósito era dizer para minha mãe, que era ela que com certeza abriria a porta de casa, eu diria para ela, eu te amo. Mas simplesmente eu fraquejei naquele momento, porque ao abrir a porta, eu disse, mãe, ela cala a boca. Isso é hora de chegar em casa, porque o ônibus tinha tido problema na estrada e realmente nós atrasamos mais de 2 horas para poder chegar em Barretos. E aquilo me deu, foi uma decepção tão grande, mas tão grande, que eu não consegui dizer a ela que a amava. Nesse caso, fui deitar extremamente decepcionado. E por vezes eu ficava pensando, mas como que eu faço para essa verdade manifestar nos meus pais? Como eu faço para meus pais manifestarem a imagem verdadeira deles? Chegou um ponto que, tendo fracassado da segunda tentativa, depois de ter ficado mais 2 dias na academia e não tendo obtido êxito, eu cheguei a pensar até em desistir da Seichonoye. Mas fui pedir orientação para um preletor, né, o preletor Luiz Duarte, aqui de Barretos, uma pessoa de um amor maravilhoso, né, e perguntei para ele se ele poderia me ensinar uma prática de como eu levar os meus pais para Seichonoye. Porque eu escutava palestras e aquelas palestras tinham tudo a ver com o comportamento dos meus pais, mas era uma pena, porque afinal de contas eles não estavam ali para ouvir. E o preletor me disse, então você quer trazer seus pais porque você acha que eles precisam mudar e que as palestras que são ditas têm tudo a ver com ele, é por isso? Eu falei sim. Então, seus pais não precisam vir, não precisa praticar nada. Porque se fosse para eles ouvirem, eles estariam aqui. No entanto, se foi você quem ouviu, não são eles que precisam mudar, mas você. Veja, eu tinha 14, 15 anos de idade, um adolescente. E aquelas palavras me pareceram confusas, me pareceram fora de nexo. Afinal de contas, meu pai era alcoólatra antes de eu nascer. Minha mãe, ela já tinha aquela situação de viver irritada, mesmo antes da gente nascer. Então, conversando com os meus tios, que ela, olha só o amor dela, para que meus avós pudessem trabalhar, ela também trabalhava fora, ela também trabalhava desde os 7 anos de idade, mas ela voltava mais cedo do trabalho, e praticamente quase que ela criou boa parte dos irmãos, os irmãos mais novos. E ela tinha o mesmo comportamento com eles que tinha comigo. Então, como eu estou errado? Eles estão errados desde o princípio. Assim eu pensava.
E argumentei isso com o preletor. E ele disse, Carlos, não é assim. E aí ele, tentando fazer com que eu abrisse meu coração, abrisse a minha mente, ele me perguntou, quem é mais fácil mudar? As pessoas que viveram mais ou viveram menos? Aí eu já sabia, inteligente, eu já sabia que se eu respondesse quem viveu menos, aí confirmaria que era eu que tinha que mudar, mas eu achava que eu não tinha que mudar nada, porque eu já estava praticando o ensinamento, Eles que não mudavam, eles que não me davam a oportunidade de manifestar na nossa família a imagem verdadeira. Respondi para ele que quem tem mais idade naturalmente tinha que abrir mão primeiro da sua posição. Aí ele falou, você tem certeza disso? Sim. Me diga uma coisa, quem viveu mais, sofreu mais ou sofreu menos de quem viveu menos? Eu falei, sofreu mais. Aí não tinha como voltar atrás. Aí ele disse, quem sofreu mais, se endureceu mais do que sofreu menos? Isso é uma lógica para você? Aí, com aquela cara assim, puxa vida, decepcionado, agora eu não tenho como fugir disso. Eu falei, sim. Pois então seus pais viveram mais. Eles sentiram mais dor. Eles endureceram-se mais. Então é mais fácil você mudar. E aí ele disse uma palavra que está gravada em meu coração, nem na minha mente só, está gravada em meu coração até os dias de hoje. Quando você mudar, tudo ao teu redor se transformará. Então, aí eu comecei a entender, eu falei, mas então o que eu faço? Aí eu tive a humildade, e aí eu perguntei, então se não são eles que precisam mudar, sou eu que preciso mudar? Então, me dê um caminho. E eles me indicaram um livro, Buscando o Amor dos Pais. E ao ler esse livro, eu pude transformar a minha vida. E antes de sair dos 15 anos, eu fui capaz de chamar de melhor amigo aquele pai a quem eu tinha vergonha. Porque, por vezes, sobretudo nos finais de semana, meus amigos o encontravam bêbado pela rua. E chamar de melhor amiga, de mãe carinhosa, aquela mãe que nunca até então havia me permitido dar um abraço nela. Então, olha só a transformação que teve. Mas por que houve uma transformação exterior? Porque a essência, a imagem verdadeira dos meus pais já existiu. A minha imagem verdadeira de um filho grato já existia também. Então, ou seja, não é que eu trago uma coisa externa para dentro de mim, mas eu extraio a perfeição que está dentro de mim para fora. E aí eu vejo o mundo todo se iluminar e se transformar. É isso que está dizendo. Quem compreender isso estará próximo do despertar espiritual. É preciso eliminar os elementos velhos e substituí-los por novos elementos. Não devemos nos apegar às coisas velhas, assim como não devemos continuar apegados a velhos conceitos. Então, há conceitos do tipo, pau que nasce torto, morre torto. Na verdade, se nós pararmos para pensar ou refletir sobre esse dito popular dentro do que estamos estudando agora, a gente vai compreender que é impossível pau que nasce torto, morre torto, porque na verdade não existe pau que nasce torto. Olha que bacana isso. Quer dizer, então todos nascemos perfeitos em nossa essência. Todos já somos perfeitos. Então, não é consertar o que está errado, é manifestar o certo. Quando se manifesta o certo, desaparece o que está errado. Da mesma forma, quando manifesta-se a luz, extingue-se as trevas. Quando o bem se manifesta, desaparece o mal. Não é que o mal foi vencido. Quanto a isso, Jesus nos ensinou, não resistais ao mal. Porque quanto mais você resiste, mais força aquilo tem. Porque no mundo fenomênico, que é regido por leis da mente, uma das leis que rege este mundo físico é aquele que diz, manifesta-se aquilo que você reconhece. Então o mundo fenomênico é feito disso. Aquilo que você reconhece manifesta. Quando você reconhece o mal e precisa vencer o mal ganha mais força. Quando você reconhece a existência da doença, que não existe, deixando claro, e você tenta vencer a doença pode até ser que por um esforço, isso, aquilo, pelo remédio que você toma, pela fé que você tem, você se cura daquela doença. Mas se a causa da doença que está dentro de você, dentro da tua mente, dentro do teu coração, não for eliminada, ela volta mais para frente e aí você terá que continuar lidando com aquela situação. Portanto, para eliminarmos realmente aquilo que é ruim, aquilo que nos faz sofrer, nós precisamos manifestar aquilo que existe desde o princípio.
Os tecidos do corpo, sobre o eliminar as coisas velhas, o mestre fala aqui para nós a respeito dos tecidos do corpo, né, que se renovam constantemente. Ele explica que há pouco mais de 10 anos, em torno de 15 anos, todas as células do nosso corpo são renovadas, ou seja, são completamente transformadas. E inclusive as células dos ossos e dos dentes. E apesar de ocorrer essa mudança, olha só, como existe a ideia original do Carlos Alberto, então mesmo que as células do Carlos Alberto elas sejam trocadas, elas sejam alteradas, a aparência do Carlos Alberto ela continua basicamente a mesma. Claro, pode ser que quando alguém, né, pesquisa Carlos Alberto da Silva Seichonoye, Carlos Alberto da Silva SNI no YouTube, pode ser que vai encontrar, por exemplo, palestras que fisicamente parecem estar bem diferentes. Então, tem uns que eu estou bem mais magro, outros que eu estou bem mais gordo, sem barba, mas se prestarem bem atenção na fisionomia, perceberá que é a mesma. Então, mesmo quando envelhecemos, basicamente a fisionomia também continua a mesma. A voz continua a mesma. Então, olha que interessante. Eu, depois de 30 anos morando em São Paulo, eu voltei a morar em Barretos. E muitas vezes eu estou, por exemplo, no comércio, então na padaria, e as pessoas às vezes me reconhecem pela minha voz. Então eu estava na padaria comprando pão e a atendente disse: deixa eu te perguntar, você não é o Beto, filho da dona Angelina? Eu falei: sim. Eu fiquei olhando para você e pensei: eu conheço esse homem, eu conheço esse homem, eu conheço esse homem, mas quem será? Aí quando você respondeu o que você gostaria, eu falei: eu sei, essa voz é o Beto. E aí ela confirmou, tá vendo? Então, mesmo passado 30 anos sem ela me ver, ela me reconheceu, tanto pela fisionomia, embora estivesse bem diferente, porque quando saí daqui eu pesava 59 quilos, dá para você ter uma ideia, mas apesar disso, ela conseguiu me reconhecer. Olha, não é interessante, não é maravilhoso essa inteligência que está por trás das mudanças, né, que faz com que, apesar de tudo ter mudado, a essência permanece a mesma. O mesmo acontece, inclusive, com a ponta dos dedos. O professor Masaru Taniguchi fala isso daqui. Então, muitas vezes, as pontas dos dedos, onde estão as nossas impressões digitais, então, pelo constante contato e atrito com os mais variados objetos, se desgasta. Então, às vezes você machuca, mas essa sabedoria que age dentro de nós, ela está refazendo. E apesar de ter células completamente novas, não muda a impressão digital. Entendendo claramente isso, as coisas começam a ficar mais fáceis para a gente entender e dominar o nosso mundo ao redor. Diz aqui o professor Masaru Taniguchi na página 164. Devemos ser gratos pelo fato de o corpo passar por constantes modificações. Mesmo que alguém esteja doente agora, a força vital pode mover e curar, poderá promover a cura, regenerando os tecidos celulares afetados e tornando-os sadios. A substituição das células velhas por novas é como a reforma de uma casa. Quando uma parede fica velha e o reboco começa a cair, substitui-se a argamassa velha por uma nova, efetua-se a pintura e a parede fica nova. A vida possui a força de realizar o trabalho de substituição de elementos velhos pelos novos. A vida, por ser constante e eterna, pode parecer que é imóvel, mas ela está sempre em ação para promover a ideia origem. Dentro do meu ser existe a ideia origem imutável de Masaru Taniguchi. E a vida realiza incessante ação interior para que eu, mesmo sofrendo desgaste físico, volte a manifestar o aspecto normal e sadio. E isso se aplica a todos nós. Mesmo que a pele das pontas dos meus dedos sofra escoriação e as impressões fiquem danificadas, em pouco tempo a pele se reconstitui e surgem as mesmas impressões digitais de antes. Isso porque no âmago do meu ser existe a ideia origem imutável, que produz as impressões digitais celulares a mim, a você, a todos nós. Agora, por outro lado,
Aqui o professor Masaru Taniguchi, ele fala sobre os sentimentos, né? Então o corpo humano é mantido pela ideia, a origem da perfeição física. Mas esta manifestação, ela pode sofrer alterações dependendo, de acordo com as nossas atitudes mentais, como falei há instantes. Olha só o que diz aqui o professor Masaru Taniguchi na página 165. Sentimentos ruins, tais como ódio, hostilidade, agressividade, ciúme, inveja, cobiça, desconfiança, etc., distorcem a orientação da ideia origem de saúde perfeita e fazem com que se manifeste um aspecto doentio. Portanto, quem deseja recuperar a saúde deve ter somente bons pensamentos, positivos e saudáveis. A meditação Shinsokan é uma prática meditativa que consiste em visualizar e contemplar a imagem verdadeira plena de saúde. E mais uma vez, eu gostaria de reforçar o convite a você para que todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, no canal do YouTube, tem também o canal da Meditação Shinsokan, que é brilhantemente conduzido pelo meu irmãozinho, pelo meu amigo João Ricardo, o preletor João Ricardo lá de Brasília, que tem já há anos ele faz esse trabalho extraordinário. Então, se você quer aprofundar, se você quer entender, você que está assistindo pela primeira vez, quer aprender a fazer uma meditação poderosa, você não pode deixar de acompanhar as aulas do preletor João Ricardo, e o qual eu aproveito para mandar também um beijo carinhoso, um abraço carinhoso em você, a tua linda família, né? E obrigado por esses dias você ter me citado no seu programa. Olha, fiquei muito emocionado mesmo, né? É sentimento de irmãos, acredito que de vidas anteriores. O professor Masaru Taniguchi diz: as vibrações mentais de gratidão, louvor, concórdia e harmonia sintonizam com a perfeição da vida de Deus. Por isso, se nossa mente emitir sempre vibrações de gratidão, louvor, concórdia, perdão e harmonia, manifestar-se-á no nosso corpo o aspecto saudável e harmonioso. Então, o que significa? Pare de reclamar, pare de lamentar a sua vida, pare de lamentar se você está cumprindo o afastamento social, o isolamento social, se você está no dito grupo de risco e você se viu nesses últimos meses tolhida a sua liberdade de sair, entenda que a sua liberdade não consiste em você poder sair livremente lá fora. Se você não entender que você é livre, mesmo estando entre aspas confinado dentro de casa, você não terá liberdade mesmo saindo lá fora. Então pare de reclamar do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Afinal de contas, entenda, um dia você sentirá saudade deles, você sentirá falta até daquilo que a postura ou da conduta mais irrita em vocês. Como eu já disse em outras oportunidades, né? Um dia você sentirá saudade até da forma como a sua mãe fala com você. Às vezes tem mães, e eu já vi que não era só a minha hoje já não faz mais isso, mas ela fazia com frequência, e aquilo me deixava com os nervos à flor da pele. E ela dizia, ai, ai, quando ela ficava contrariada, ai, ai, eu vou morrer, você vai ver, quando eu não estiver aqui, nem adianta chorar na beira do caixão. E aquilo me deixava doido, mesmo depois de conhecer a Seichonoye, porque eu pensava, e o poder da palavra, ela não pode falar isso, mas sempre ressoam as palavras do preletor que disse, não tente mudar outro. Quando você mudar, ao seu redor muda. Na palestra anterior, na reunião anterior, eu expliquei que quando fala que o outro muda, não é que efetivamente ele muda a postura dele, porque ele tem um livre-arbítrio dele. O que muda é a forma de você olhar para ele. Pode ser que a postura dele continue sendo a mesma, mas você já não olha para ele com os mesmos olhos. Você então sente e o enxerga com os olhos da imagem verdadeira. E você já não sofre mais por aquilo. Então, não reclame. Não lamente, porque o dia que você procurar este ente querido e não mais o encontrar, aí você vai dizer um dia, daria tudo para ter ele perto de mim mais uma vez, para dar um abraço. E há casos extraordinários que as pessoas chegam a sentir, quando vem aquela saudade intensa, chega a sentir até o cheiro do pai e da mãe. Porque eu aprendi por experiência própria que nem um homem
tem o cheiro do meu pai, nenhuma mulher tem o cheiro da minha mãe. E se você observar, você vai sentir que seu pai e sua mãe têm um cheiro que só você consegue identificar. Então, antes que você não os tenha mais perto de você, não tenha essas pessoas perto de você, sabendo que a vida perfeita ideia, a origem do filho grato, do marido grato, da esposa grata, do filho grato, do irmão grato, do companheiro, amigo grato. Então, manifesta isso agora. E aí você vai ver a prosperidade sorrindo para você. Em vez de você correr atrás do dinheiro, ele corre atrás de você. Em vez de correr atrás da boa sorte, a boa sorte bate o tempo todo na tua porta. E aquilo que está doente se recupera. Aquilo que está fora do lugar, encontra-se a posição correta e ali permanece surgindo a verdadeira harmonia. A gente pulando um pouquinho mais agora, indo para a página 175, o professor Taniguchi fala alguns relatos que eu vou compartilhar com vocês, que é maravilhoso, sobre o poder que tem a meditação Shinsokan, ao mesmo tempo, né, que quando praticamos a meditação Shinsokan, nós somos agraciados de bênçãos infinitas, desde bênçãos que podemos considerar bênçãos simples, a bênçãos que a gente pode considerar como verdadeiros milagres. Diz o professor Taniguchi, frequentemente ouço relatos de adeptos que afirmam ter encontrado um objeto perdido ao efetuar a busca logo depois de fazer a meditação Shinsokan. É natural que isso aconteça, pois por meio da meditação Shinsokan, a pessoa entra no mundo da imagem verdadeira, onde encontra tudo que lhe é necessário. Então, tudo que você precisa, não busca no mundo fenomênico, busca no mundo da imagem verdadeira. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas virão por acréscimo, ensinou Jesus Cristo. Certa pessoa, ele conta aqui que certa pessoa teve a carteira roubada. E ele praticou a meditação Shinsokan. Quem já viveu essa experiência de ter alguma coisa furtada, diz que é uma sensação horrível. Graças a Deus eu não vivi essa experiência. Eu tive um celular que eu perdi não devolvido, mas aquela coisa de ser roubado, eu não vivi, graças a Deus, essa experiência. E não vou viver se Deus quiser. Mas se viver aqui, o professor Taniguchi diz, como, através desse relato, como nós devemos reagir. Ele praticou a meditação Shinsokan e visualizou, mentalizou sobre o mundo da imagem verdadeira, onde nada se perde. Depois, manteve a convicção de que o dinheiro roubado retornaria às suas mãos. Decorrido alguns dias, o ladrão arrependido enviou-lhe de volta a carteira que havia roubado. Olha que interessante. Como podemos perceber por este exemplo, fazer a meditação Shinsokan não consiste em buscar as dádivas diretamente no mundo fenomênico, e sim entrar no mundo da imagem verdadeira, onde nada se perde, e ali obter as graças desejadas. Se você deseja a saúde, busca-o na imagem verdadeira. Se você deseja a harmonia, não busca na mudança do seu ambiente apenas, ou na mudança do comportamento das pessoas. Busca na imagem verdadeira, no mundo da imagem verdadeira. E ali você entenderá que a harmonia sempre existiu. E quando manifestar a harmonia do mundo da imagem verdadeira, a harmonia verdadeira, a desarmonia que não existe, desaparecerá. Assim, tudo que é negativo na tua vida, situação de carência, em todos os aspectos, a carência afetiva, a carência financeira. Quando se parte da ideia, e aqui o professor Taniguchi ele vai agora falar para a gente, e é importante para nós ampliarmos a nossa consciência, né, de entender essa verdade que liberta, que a nossa vida, ela é influenciada, a nossa vida fenomênica é influenciada sobretudo por dois fatores. Um é a lei de causa e efeito que rege o universo, e a outra está relacionada às questões do mundo espiritual. E ele explica: quando se parte da ideia de que o ser humano vive num mundo exclusivamente material e, utilizando-se dos recursos materiais, obtém riqueza temporária, não se pode considerar imoral o fato de as pessoas gastarem a fortuna adquirida e obterem o que desejem para a satisfação própria. Entretanto, tal situação é hipotética, já que o ser humano não vive num meio puramente material. Não é possível a existência de um meio exclusivamente material.
A vida das pessoas envolve necessariamente as relações humanas. Além disso, está estreitamente ligada ao mundo espiritual. E embora essa ligação não seja visível aos olhos físicos, nós, seres humanos, somos governados pelas leis espirituais. Jesus Cristo expressou esse fato com frases como: com a mesma medida com que medirdes, será medido para vós, e dai ser-vos-á dado. E no budismo, usa-se expressões como: este mundo é reflexo da mente, a lei do karma, etc. Dando é que se recebe. Quem mata acaba sendo morto. A lei expressa nessas frases é denominada lei de causa e efeito em linguagem atual. E aqui o professor Taniguchi ele fala de uma situação que ocorria no Japão naquela época, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, em que foi imposta uma nova constituição pelo exército de ocupação norte-americano, em que se valorizava por demais, se desvaloriza por demais o sentimento, o valor humano. Então, ou seja, o importante é que eu esteja bem, a importância do indivíduo estar bem. E ele disse que acabou causando um advento que chamavam aquela época como a Era do Sexo Livre. Mas como consequência disso, os filhos que eram concebidos acabavam sendo eliminados por meio de aborto provocado. E ele diz assim: sentimos-nos profundamente penalizados pelas almas dos fetos abortados. Hoje em dia, isso serve para os dias atuais. Hoje em dia, muitos adultos buscam apenas os prazeres carnais. E quando ocorre a concepção, não hesitam em eliminar o feto, para que a vida deles não seja tolhida. Pensar que não terão de arcar com as consequências dessa conduta é ignorar a lei de causa e efeito que rege o universo. Havendo causa, infalivelmente ocorre o efeito. No entanto, existem pessoas que pensam ser possível driblar a lei de causa e efeito, ou seja, desfrutar somente os prazeres e não arcar com as consequências de seus atos. Tais pessoas acham que para viver uma situação economicamente folgada e poder desfrutar a vida, não há mal em sacrificar a criança que está no ventre materno, e colocam em prática esse pensamento. Mas, pela lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, segundo a qual, se alguém aniquilar o outro, será também aniquilado, chegará o dia que essas pessoas terão que pagar pelos seus atos. Aqui o professor Taniguchi, então, ele começa a nos mostrar agora que o mundo fenomênico, que abrange, já disse a vocês, o mundo espiritual e o mundo terreno, então o mundo físico e o mundo dos espíritos, então ele é regido por essa lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito, ela provoca, eu vou falar disso em instantes, ela provoca o equilíbrio no universo. E o professor Taniguchi cita o exemplo aqui do médium Edgar Cayce. Então, é um americano e ele tinha o dom de prever o destino da pessoa ao entrar em estado de transe hipnótico. Ele alcança o mundo transcendental onde estão registrados os karmas das pessoas e dirigindo-se ao consulente afirme: o seu destino nesta vida é consequência da maneira como você vivia na vida anterior. E um dos casos que ele cita é a respeito de um jovem que durante 17 anos ele vinha sofrendo com a enurese noturna. Então, apesar de ter tentado vários métodos, nada isso o livrava dessa situação, no mínimo constrangedora. Então ele chegou a procurar ajuda de várias pessoas, e uma pessoa indicou a família para que se sentasse à cadeira da cabeceira e sussurrasse ao ouvido dele quando ele acabasse de pegar no sono: você é filho de Deus, por isso tem controle sobre si próprio e nunca faz xixi na cama. Sempre que sente vontade de urinar, você se levanta e se dirige ao banheiro. Consegue aguentar até chegar lá. E aqui o professor Taniguchi fala que a maioria das pessoas, de pacientes ou de pessoas que vivem situações não só da enurese, mas qualquer outra, elas são curadas por este autossugestionamento ou pelo sugestionamento provocado por alguém da família quando está no sono.
Mas o fato foi que, apesar de 2 semanas consecutivas ter feito isso, ele não obteve êxito. Foi aí que ele decidiu procurar esse médium. Edgar Cayce perguntou: qual a verdadeira causa deste mal que vem me atormentando? E então, após entrar em estado de profundo transe, Edgar Cayce enxergou que em uma de suas vidas anteriores ele viveu na França e foi um sacerdote cristão. Então, ele está se referindo, nessa idade, ele está se referindo à Idade Média, Edgar Cayce. E aqui acho que eu vou ler, porque é interessante a avaliação que o professor Taniguchi faz. Diz assim: o vidente se referia à Idade Média, em que na Europa houve a época de obscurantismo religioso, e muitas mulheres com poder mediúnico foram taxadas de bruxas, submetidas à tortura e assassinadas. Essas mulheres eram consideradas dominadas pelo demônio, e os religiosos achavam que ao persegui-las e matá-las, estavam agindo conforme a vontade divina, pois combatiam o demônio que ousava afrontar Deus. A respeito da possessão demoníaca, no Novo Testamento da Bíblia, consta o seguinte: certa vez, os espíritos imundos haviam dominado um homem, mas, repreendidos por Jesus Cristo, saíram do corpo deste homem e entraram numa manada de porcos. Os animais endemoniados precipitaram-se no mar. Na Idade Média, as curandeiras eram consideradas endemoniadas, e a igreja julgava que eliminá-las era a vontade de Deus. Assim coube aos sacerdotes cristãos a incumbência de condená-las à morte. Um dos métodos de execução consistia no seguinte: a condenada era amarrada na extremidade de uma vara comprida, com as mãos atrás das costas, e o executor a mergulhava no rio, mantendo-a no fundo até ela morrer. De acordo com o vidente, o jovem que sofria de enurese noturna viveu na Idade Média, numa de suas existências anteriores, e desempenhou a função de carrasco, executando a pena de afogamento de muitas pessoas. O karma que ele criou na vida pregressa, por ter matado muitas pessoas mergulhando-as na água, manifestou-se na sua existência atual sob a forma da incontinência urinária, que quase todas as noites o obrigava a acordar com a desagradável sensação causada pelo colchão encharcado de urina. Em outras palavras, ele estava pagando o que fez na existência anterior. Essa foi a explicação da vidente. Mas aqui vem, para a gente concluir a palestra de hoje, o estudo de hoje, algo verdadeiramente libertador, que o professor Masaru Taniguchi, ele diz aqui. Um detalhe importante que eu esqueci de falar, me referir nesse relato deste jovem. Após identificar a causa, ele sugeriu para que os pais fizessem palavras de sugestionamento a esse jovem, mas não fazendo referência ao fato de urinar, mas sim dessa forma. Olha só a mentalização que ele indicou a fazer. Você é filho de Deus, portanto essencialmente perfeito. Na verdade, você não é um pecador, você é um rapaz excelente, um jovem maravilhoso, que trata com bondade todas as pessoas com quem lida e lhes proporciona alegria. Você é um filho de Deus repleto de bondade e se empenha em praticar boas ações que resultam na felicidade dos outros. Conscientize-se disso. E olha que interessante. Em apenas uma única sessão de sugestionamento, esse jovem obteve a cura da enurese noturna. Então, por outro lado, aqui a gente entende que a lei de causa e efeito ela é poderosa. E ela diz, então, ou seja, aquele caso que eu falei, então se porventura você está nos assistindo e você tenha cometido o aborto provocado, e não, porque não tinha consciência, pode ter ficado preocupado, assustado, falando, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não sabia que isso era um assassinato. Então, preste atenção no que eu vou falar agora. Assim como se você fez algo que te machuca, que faz com que a sua consciência lhe pese duramente, que faz com que você considere o maior dos pecadores. Preste atenção na explicação que eu faço na conclusão do nosso estudo de hoje. A lei, isso está na página 180, lembrando do livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita.
Se você pegou a palestra já andando no meio do caminho, explicar, eu estou fazendo o 4º e último estudo do livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita. E você poderá adquirir este livro através da nossa livraria virtual, que é www.livrariasni.org.br. Então, na página 180, o professor Taniguchi diz: a lei de causa e efeito é também denominada lei de equilíbrio do mundo fenomênico, já que o dar e o receber constituem uma relação de equilíbrio. Assim, quem recebe 5 paga o preço correspondente a 5. Quem recebe 10 paga o preço correspondente a 10. Assim por diante. Entretanto, existe algo, olha que lindo isso daqui. Isso é o pulo do gato. Aqui está a transformação. Aqui está a libertação. Entretanto, existe algo que transcende a lei de causa e efeito. E o que é este algo? É o princípio da fé religiosa. Se fosse absolutamente impossível transcender a lei de causa e efeito, não poderia existir a salvação religiosa. A Seichonoye ensina que o homem se liberta de todos os karmas quando conhece a verdade. O homem é filho de Deus e no que concerne à imagem verdadeira, nunca cometeu pecado. O estado de pecado não passa de um aspecto fenomênico ilusório. Eu falei disso no início dessa palestra. Por isso, quando a pessoa transcende o aspecto fenomênico e apreende a imagem verdadeira, consegue alcançar um mundo perfeito onde não existem karmas nem pecados. Este caso verídico nos faz compreender que quando a pessoa desperta para a verdade, de que o homem é filho de Deus e, portanto, originalmente livre de pecado, karma, doença e de todas as formas do mal, desvencilha-se das amarras do karma e da lei de causa e efeito, que a mantinha tolhida, e a criança alcança a plena liberdade. E alcança a plena liberdade. Referindo-se a isso, Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Aliás, este é o tema da nossa reunião de hoje. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Olha que formidável. Para finalizar, ele diz assim: o homem é filho de Deus e recupera a liberdade que lhe é inerente quando transcende todos os tolimentos fenomênicos. Então surge na sua vida muitas bênçãos divinas. Com a compreensão dessa verdade, desaparece completamente a raiz de todos os males. Existe um método de buscar a salvação unicamente com o próprio esforço, que consiste em ir diminuindo paulatinamente os karmas pela prática deste ascese. Mas esse método baseado no esforço do eu fenomênico custa proporcionar salvação definitiva. Pois se a pessoa tiver, por exemplo, 5 causas kármicas e conseguir eliminar 3 às duras penas, ainda restarão 2 que continuarão produzindo efeitos e ela demorará muito tempo para obter a libertação total. O aspecto fenomênico negativo é a consequência do acúmulo de karmas. Quando a pessoa conhece a filosofia da Seichonoye e compreende que o fenômeno é originalmente inexistente, consegue eliminar de uma vez o acúmulo de karmas. Então todas as imperfeições fenomênicas desaparecem, os pecados se extinguem e manifestam somente bons resultados da conscientização da verdade fundamental e imutável acerca da existência humana, expressa por meio da afirmação: o homem é filho de Deus. Com essa conscientização, os senhores verão concretizadas em suas vidas as bênçãos eternas, condizentes com a sua imagem verdadeira de filhos de Deus. E eu gostaria, para que você continue aprofundando, que nesse entendimento de transcender os karmas, de transcender o pecado, eu gostaria de convidar a você para assistir todas as quartas-feiras as aulas extraordinárias do estudo A Verdade da Vida, conduzida brilhantemente pelo professor Heitor Miyazaki.
né? O professor Heitor Miyazaki, os que o conhecem sabem que é de uma sabedoria, de um amor e um conhecimento profundo, profundo da Seichonoye. E são inúmeras os relatos, inúmeras pessoas que relatam que se libertaram da ideia do pecado, né? Conscientizaram-se do ser perfeito que é, estudando com o professor Heitor Miyazaki. São centenas, milhares de relatos de experiências que ele tem acumulado ao longo de mais de 50 anos de vida dedicada a Seichonoye. Então, eu convido a você, aqui no nosso canal da Seichonoye, no canal do YouTube, assistir o estudo de A Verdade da Vida. Vale a pena mesmo. E aí você poderá compreender ainda mais sobre o significado disso. Então, agora, né, terminada a palestra, eu gostaria de entrar nas perguntas e respostas. Então, a primeira pergunta que temos aqui é: como manifestar o amor em todos os atos sem ver o mal fenomênico, o mundo fenomênico? Vou repetir. Como manifestar o amor em todos os atos sem ver o mal do mundo fenomênico? Conforme eu explanei nesse dia de hoje, nesta reunião, então o mundo fenomênico ele tem a manifestação do fenômeno autêntico e do fenômeno falso. Então, o amor, por outro lado, né, o amor em seu mais alto grau de manifestação, porque o amor ele também tem graus de manifestação, desde o amor apego até o amor, né, que liberta. O preletor João Ricardo tem 2 aulas extraordinárias sobre o amor, né? Então recomendo que você também assista essas 2 aulas. Justamente esse amor ele pode libertar, mas como ver o amor? Olha só que interessante. Madre Teresa de Calcutá, ela diz que encontrei um paradoxo na vida, que se amar até doer, não poderá haver mais dor, somente amor. Olha que interessante. Se amar até doer, não poderá haver mais dor, mas só amor. Então, amar muitas vezes dói. Né? Por quê? Sobretudo dói quando ela ainda não alcançou, né, esse grau de libertação. As pessoas que amam os seus familiares querem que eles sejam felizes, mas acredita que a única forma dela ser feliz é se ela agir de determinada maneira, ou seja, tentam, de alguma maneira, privá-las do livre-arbítrio e impor o seu modo de vida, o seu modo de perceber a vida para o filho, para o pai, para a mãe, e isso é um grande equívoco. Então, amar consiste em libertar. Então, quando e amar, eu posso dizer também que não deixa de ser um treino. Nós vamos treinando a amar. Então, assim como ver a imagem verdadeira, negar o fenômeno, negar o mal do mundo fenomênico é um treino. Então, conforme você treina a sua mente através das orações, através das práticas, através da leitura dos livros, então da meditação Shinsokan sobretudo, da leitura das sutras, dos cantos em louvor, simplesmente a gente vai compreendendo. Não é um passe de mágica que acontece repentinamente, mas você vai percebendo as transformações gradativamente na sua vida. Eu sugiro a você que estude o livro O Amor Tudo Cura. O Amor Tudo Cura. Assim como para realizar o amor e a oração, para realizar o amor e a oração. E a próxima pergunta é: como desenvolver profissionalmente? Tenho mais de 40 anos e não me consegui formar na faculdade. Olha só, é masculino, né? O primeiro era feminino, o segundo masculino. Então, queria dizer para você, meu amigo, que não precisa se preocupar se você não teve uma formação acadêmica. É importante? Claro que é. Né? Mas, sobretudo, não é condição preponderante para você ter sucesso. Veja, hoje, no mundo que a gente está vivendo dentro dessa pandemia, existem milhões de pessoas que têm mais de um diploma universitário que também encontram-se desempregados neste momento.
Então, primeira coisa, você não deve se comparar a essas pessoas que têm o diploma. O fato delas terem diploma não faz com que você seja inferior a elas. Esse é o primeiro ponto. Então, lembre daquilo que é imutável que está dentro de você. Então, você é a vida perfeita de Deus. Então, elimine os complexos de inferioridade. Se você não eliminar o complexo de inferioridade, não mudar aquilo que está dentro da tua... do teu campo de visão ou do teu campo de compreensão, você continuará patinando e não sairá do lugar. Agora, o que significa desenvolver-se profissionalmente? Significa você tornar-se útil a um grande número de pessoas. A profissão ela deve ser exercida para isso. Então, cada um de nós temos um dom, né? 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas na face da Terra, e não tem ninguém igual a você, igual a mim, ou igual a você que está nos assistindo nesse momento. Este é um ponto importante de a gente entender. Se não existe ninguém em mim igual a mim no mundo, significa que eu sou único. É assim que eu devo olhar para mim mesmo. Então, dentro desta característica peculiar, dentro deste seu ser eu, né, você vai descobrir aquilo que lhe é inerente, aquilo que está de acordo com a tua capacidade, né, com aquilo que você tem por cumprir de missão neste mundo. E ao entender isso, aquilo que você for fazer, faça com grande amor, mas faça com muito amor mesmo. Eu recomendo a você o livro A Verdade da Vida, volume 8. A Verdade da Vida, volume 8. Este livro, ele fala sobre a meditação Shinsokan. E você encontrará respostas aprofundadas e práticas, simples de compreender e simples de praticar também no livro A Verdade da Vida, volume 8. Bem, desta maneira, estamos encerrando, chegando ao final da nossa reunião, no que eu agradeço do fundo do meu coração de você ter ficado até agora ao final. Eu peço naturalmente que você que ainda não deu seu like, que faça isso agora, né, que divulgue o vídeo para outras pessoas também. E nós vamos concluir a nossa reunião de hoje da mesma forma como terminamos a última, com o hino Meu Deus, ó meu Senhor. Este hino da Seichonoye, ele realmente é maravilhoso e acredito que tem a ver com o tema que estudamos hoje. Eu recomendo que você feche seus olhos, né, e sinta todo o conteúdo deste hino sagrado penetrando o seu interior, fazendo com que a sua alma encha-se da luz de Deus, entendendo e sempre sentindo que Deus é nosso Pai, nosso melhor amigo. Fiquem com Deus. Que as suas vidas sejam realmente iluminadas. Pratiquem e divulguem esse ensinamento transformador e libertador. Muito, muito obrigado. Fiquem agora com o hino Meu Deus, ó meu Senhor. Habitava o meu interior e serenamente me sorria aquele puro olhar. Ainda hoje não o esqueci. Senhor só via em mim todas as minhas qualidades e assim sempre estava a me elogiar. Por isso alegre e feliz eu vivi, caminhando junto a mim. Sempre esteve o meu Senhor, me amparando de algum
eternidade, veio mantendo minha vida com amor. E agora em algum lugar está além da imensidão do universo. E então, agora, aqui dentro de mim habita o meu Senhor, que de tudo me provê, nada exigindo de mim. Se o chamo, logo me responde, meu Deus, ó meu Senhor. Mesmo agora o Senhor permanece em meu interior e serenamente no silêncio concede tudo a mim, infinitamente sempre tudo dá. Para todas as pessoas é dado tudo que é mais valioso. Sua presença nunca impõe e nem espera elogio de alguém. Caminhando junto a mim, sempre esteve o meu Senhor, me amparando de algum lugar, esteve sempre a me encorajar e a todos concedeu grande missão. Igualdade, personalidade, amor e ordem, liberdade, muito mais. Sem cessar concede o Senhor, está além da imensidão do universo. E então, agora, aqui dentro de mim habita o meu Senhor, que de tudo me provê, nada exigindo de mim, infinitamente grandioso, meu Deus, ó meu Senhor. Agora, você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus. É o livro de receitas Delícias de Dar Água na Boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. A Associação Pomba Branca da Seitonai do Brasil fez uma coletânea primorosa de receitas gastronômicas. Todas elas foram doadas com muito carinho por pessoas de todo o Brasil, que compartilharam pratos e quitutes de suas melhores lembranças em família. O resultado foi um livro de lindo acabamento gráfico, ricamente ilustrado e cheio de receitas maravilhosas, sendo a maioria
vegetariana. São cheesecakes, espaguetes, quiches, risotos, bolos, lasanhas, tofu, tortas, shimeji e mais uma série de delícias que vão facilitar e dar alegria ao seu dia a dia. Cada capítulo é aberto por uma orientação doutrinária, cuja elaboração teve a participação de maravilhosos preletores. Eles esclarecem sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância da alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial e a construção de uma nova civilização baseada na verdade de que Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. Enfim, trata-se de uma obra que vem para dar uma nova escala espiritual aos alimentos e elevar a alma humana a uma etapa superior da prática de reverência à vida. Delícias de dar água na boca. Agora você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus. Muito obrigada e bom apetite!